E beleza, tamo lá, hein? Tamo na página. Já posso, já vamos, né? Uhum. Bom dia a todas, bom dia a todos, internautas, servidores, servidoras públicos do país. Você, internauta interessado nas questões relevantes da nossa sociedade brasileira, nesse momento de muita dificuldade para todas as pessoas em todo o mundo, nós do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência Social, o Sintfesp, e também do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal de Goiás, o Sintcep Goiás, uma parceria. Estamos promovendo hoje uma live, uma transmissão ao vivo, que vai tratar do tema o servidor público em meio à pandemia do novo coronavírus. Nós estamos começando essa live, já já vamos apresentar os nossos participantes. Pedimos a você que já está ao vivo com a gente, ou você que está assistindo a nossa transmissão, que compartilhe, que curta a nossa transmissão, porque a audiência, ela exatamente, ela é maior ou menor de acordo com essa participação, com os compartilhamentos, com a sua curtida, não é? Então, você que tem grupos de WhatsApp, listas de WhatsApp, repasse a nossa transmissão, de modo que a nossa audiência possa ser a melhor possível. Nós já vamos apresentar os nossos participantes. Estou aqui também compartilhando na página do Sintcep, do Sintfesp, já agradecendo de antemão aí a colaboração e a contribuição do Rodrigo Nunes, que além de assessor do Sintcep, ele que cuidou dessa parte tecnológica. A transmissão original está ocorrendo através da página do Sintcep. Até queria te pedir, Rodrigo, se você puder mandar no meu WhatsApp. Não, já consegui copiar o link aqui, porque ainda não joguei na página do Sintfesp. Tem muita gente que vai acessar através da página do Sintfesp. Só um segundinho, que a gente já vai fazer isso e iniciar a apresentação das nossas lideranças nacionais e regionais. Um segundo só organizando aqui. Acho que agora já vai dar certinho. Pessoal, só muta o áudio. Exatamente. Muta o áudio quem não estiver falando pra não dar chiado, tá? O meu tem. Bom, vamos então dar início. Nós vamos apresentar os nossos convidados especiais e o Rodriguinho vai mostrando cada um para que você do Brasil inteiro, que às vezes não os conhecem, são lideranças conhecidas para muitos, mas outros não. Nós vamos ter então na nossa bancada, nessa transmissão ao vivo, o Moacir Lopes. Moacir Lopes, que é servidor do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, lotado na gerência executiva de Cascavel, no Paraná, dirigente da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, a FENASPES, e do Sindicato dos Trabalhadores, dos Servidores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência Social e Ação Social do Estado do Paraná, além de ser militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, da Via Campesina e também da luta por moradia. O nosso outro convidado, que o Rodrigo vai mostrar para você, é o Sandro Alex de Oliveira. Sandro Alex de Oliveira César, ele que é trabalhador do Ministério da Saúde, FUNASA, é presidente reeleito da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, CUT, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, secretário-geral dos agentes de endemias do Rio de Janeiro
e é formado em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Nosso outro convidado é o querido Sérgio Ronaldo, secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, a CONDICEF, e também da Federação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, FENADCEF. Teremos a participação em nível de sindicatos locais do Ademar Rodrigues, ele é servidor público laboratorista do Ministério da Saúde, graduado em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Goiás, ex-coordenador de Educação em Saúde do município de Anápolis, ex-diretor da FETRANS e da CONDICEF, FENADCEF, preside o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal de Goiás pelo 4º mandato. Ele faz questão de dizer, depois ele vai explicar isso para a gente, que ele é confeiteiro e dos bons, hein? Ademar. Vamos apresentar ainda o nosso 5º participante, o Mauro Mota, ele que é servidor do áudio. Organização Sumiu. e por... Caiu aí, né? Me ligaram aí, né, Rodrigo? Tudo certo aí? Beleza, pode ir. Caiu Tá. aí. Então vamos dar sequência à apresentação do Mauro Mota. Ele que é servidor aposentado do INSS, atuou como técnico em seguro social, é diretor de organização e política sindical do Sintifesp, Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência Social dos estados de Goiás e Tocantins, compõe a direção da FENASPES, é cirurgião dentista, foi diretor do SOEGO, que é o Sindicato dos Odontologistas de Goiás, é bacharel em Direito, graduando em Química e em Biomedicina pela PUC. São esses os nossos participantes. E nós vamos imediatamente para a nossa pauta, o servidor público em meio à pandemia do novo coronavírus, com 5 minutos iniciais para o querido Liderança Nacional Moacir Lopes. Bom dia, Moacir. Um abraço. Bom dia a todos e a todas, companheiros, companheiras. Em primeiro lugar, agradecer essa participação nossa aqui nessa live. Em segundo lugar, dizer que nós temos uma demanda muito grande nesse país, onde o servidor público federal, ao longo da história, nunca teve uma profissionalização. Se pegar lá do Império até o regime militar e após a Constituinte de 88 até hoje, os governos não investiram como deveria. E nós, trabalhadores agora, após um grande problema de ataques que nós tivemos aí no governo anterior, no governo atual, um desmonte total do Serviço Público Federal, saúde, previdência, educação, IBAMA, meio ambiente, enfim, o desmonte geral. A saúde volta a ser o destaque como a referência. A saúde e a ciência nesse país volta a ser a salvação do povo brasileiro. Olha como que a situação torna-se totalmente irônica. Um vírus que até então desconhecido coloca de joelho as maiores nações do planeta, Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha, Itália, e chega no Brasil com uma força imensa, já vitimando 5.100 pessoas, já atingindo 71 mil trabalhadores e trabalhadoras, população em geral, e o nosso presidente da República diz, e daí? Essa é a nossa realidade do servidor público. Milhares de trabalhadores sofrendo em hospitais, sofrendo para atender essa demanda, sem ter EPI, sem ter condições do trabalho e sem ter amparo e apoio de quem deveria gerir essa nação. Esse é o desafio nosso, servidor na pandemia central. Então, qual a nossa grande discussão que nós fazemos aqui? Primeiro, que nós entendemos que é necessário que a classe tenha consciência do seu papel. Segundo, é importante que a sociedade compreenda e entenda de que sem o serviço público estão desamparados na sua situação mais importante. E o terceiro, que desmascara, os planos de saúde, que houve um crescimento muito grande após 90, após o deposto do presidente Collor, que desmontou de vez a saúde, e os planos de saúde chegou ao ponto do ápice, de vender aí para grande parcela, e agora, na hora da crise,
eles pulam fora do barco e colocam o seguinte: é um problema do Estado, da União, dos municípios. O Estado, da União e o município fingiam que tinha um serviço de saúde condizente. Fingiam, não tem. Está aí a prova da dengue, vários anos, tirando várias vítimas de pessoas, milhares de pessoas sendo assassinadas aí pelo mosquito da dengue, mortas literalmente, e por essa inércia do governo. Então, nós servidores públicos aqui, e não é só o federal, a todos os trabalhadores e também o setor privado, temos uma demanda imensa para atender essa população e uma demanda com uma defasagem de salário, uma defasagem de pessoal. É o caso aí da questão da endemias, que não tem concurso já desde a década de 90. É o caso hoje da assistência social, que não tem como atender a demanda que fica aí da população. É o caso do seguro social, que falta pelo menos 25 mil trabalhadores para atender a população. Então, você imagina cada categoria de profissional que não está acontecendo. A Anvisa, por exemplo, está atendendo os portos e aeroportos, uma situação extremamente delicada. Tem lugares como a Bahia, por exemplo, que o governo federal quis dar ordem para proibir que fosse medida a temperatura dos que entrasse no estado. Quando descesse o aeroporto, o avião descesse, o governo federal queria proibir que o governo estadual pudesse aplicar. Tem estados como o Amazonas, por exemplo. O Amazonas não tem mais leite hospitalar. Já estão fazendo container de mortos na rua, nas praças, gente morrendo em casa. São Paulo está chegando a 80% do leite hospitalar defasado. E segundo os dados aí do próprio COFEM, pode estar já com 10 mil trabalhadores contaminados que trabalham em saúde. 10 mil contaminados. Então, se tem 10 mil contaminados, imagina-se quantos desses não estão aí, que estão reproduzindo. Tem também uma denúncia do assédio moral e também uma questão que envolve a situação onde o profissional de saúde, que está lá diretamente envolvido para salvar vidas, muitas vezes não pode ir para sua casa, porque tem que ficar ou num alojamento, num hotel, nem mesmo abraçar seus filhos e filhas e a esposa. Então, é uma total dedicação da sua vida para a causa mais nobre dessa nação, que é garantir a saúde da população. Então, inicialmente, gostaria aqui de saudar todos esses trabalhadores, saudar todos os companheiros aqui presentes na live. Tenho certeza que são grandes companheiros de luta, dos quais nós estamos juntos nesse país, os últimos 30 anos defendendo aquilo que é mais sagrado à população. Seu direito à vida, a um serviço de qualidade e o direito à cidadania. Então, por enquanto, gostaria de fazer essa inicial e deixar para o próximo companheiro fazer a complemento. Cláudio, acho que o seu microfone está desligado. Cláudio, está sem som. Epa, ligado aqui. Beleza. Então, vamos imediatamente passar a ouvir o presidente da CNTSS, Sandro Alex de Oliveira César. Bom dia, Sandro. Bom dia, companheiros. Bom dia, companheiras. Quero agradecer ao convite formulado pelos sindicatos. Quero saudar o meu companheiro Moacir Lopes, da FENASPES, o companheiro Sérgio Ronaldo, da Condicef, FENADCEF, o Ademar, grande companheiro aí do SINDCEP-DF, o Mauro, meu amigo de longas datas aí do SINDCEF, Sindfesp Goiás, o Rodrigo e o nosso apresentador aí, Cláudio Marques. E quero, sobretudo, parabenizar pela iniciativa de estar realizando esta live no dia de hoje. É importante que tenhamos em mente que o momento em que vivemos há de servir como lição para a humanidade, lição de que a vida deve estar acima do lucro e do capital. Porque de verdade bastou que iniciasse uma epidemia dessa dimensão, que espalhou pelo mundo, virou pandemia, para que se descobrisse que o homem é o centro da produção, é o centro da geração de riquezas. Bastou poucos dias a população em quarentena em casa para a riqueza reduzir, desaparecer e o ganho de capital ser bastante reduzido. Isso serve para enumerar que essa história de dizer que o homem havia sido superado pelas máquinas, pela tecnologia, que já não era mais importante
a força de trabalho é mentira. Desgraçadamente, teve que ocorrer um custo muito alto essa percepção. É a percepção gerada por perda de milhares de vidas humanas. No nosso cenário aqui interno, no Brasil, infelizmente, quis o destino que nós tivéssemos à frente do Brasil alguém completamente incompetente num momento de uma grave crise como essa, na mais grave crise da história do país, que é a pandemia mundial do Covid-19. E me parece que nós temos alguém que é incapaz de conduzir o país para o futuro, consegue ir na contramão do resto do mundo, negar a ciência, negar de forma veemente tudo aquilo que é civilizatório, tudo aquilo que nos faz lembrar que somos humanos, e começa a difundir informações inverídicas que faz com que o povo comece a ir para a rua e, de certa forma, enfraquecendo a única medida que nós temos para evitar a propagação do Covid-19, que é a prática do distanciamento social. No Brasil, o que se percebe é que em todo mundo os estados nacionais fazem investimentos pesados para socorrer as pessoas em primeiro plano. Aqui se fala o tempo inteiro em proteger algo que já não se tem, porque tentam atribuir à pandemia o problema da crise econômica que o Brasil já vivia, quando não tem nenhuma relação. Diziam que o Brasil estava quebrado, mas em poucos dias deram 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os banqueiros, para os bancos, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. E gastarão agora 60 milhões, na verdade, 60 milhões de reais para dar benefício de 600 reais, que o governo Bolsonaro queria que fosse 200, para cerca de 50 milhões de brasileiros. Tem algo muito errado nesse país. Como é que você pode gastar com menos de 1% da população 1 trilhão de reais e gastar com os pobres, com os mais necessitados, com as pessoas que verdadeiramente precisam, cerca de 60 milhões? É algo inexplicável. Gasta-se menos de 20% com a maioria da população que não tem o que fazer durante essa crise e precisa de auxílio do Estado. E o governo Bolsonaro queria pagar 200 reais apenas. Vindo para o campo mais específico do servidor público, nós temos a dizer o seguinte: como se mostra necessário o papel do Estado. Nunca se falou tanto no papel do Estado, no papel da principal política pública que nós temos no Brasil, que é a política do Sistema Público de Saúde, o nosso SUS. O Brasil é o único país em todo o mundo que tem acima de 200 milhões de habitantes que possui um sistema público e universal de saúde pública. Um sistema que atende todos os brasileiros e brasileiras. E sem o SUS, certamente estaríamos vivendo caos. Mas é necessário dizer que ele se aproxima. O caos se aproxima. O abandono da medida de distanciamento social, que já ocorre no Brasil, custará muito caro. Custarão inúmeras vidas. Essa sandice desse homem que ocupa a presidência da República precisa ser cessada, precisa parar. É preciso que a sociedade brasileira, que em sua maioria optou por ele, colocou no poder, resolveu fazer essa experiência, dizer que essa experiência está na hora de chegar ao fim. Que essa experiência não pode continuar ceifando a vida das pessoas. Essa experiência foi feita. E o que se percebe é que o que precisa agora é de mais Estado, mais investimento público e não agir como o ministro da Economia brasileiro, o Paulo Guedes, aquele que favoreceu os banqueiros, com 1 trilhão de reais, que fez a Bolsa Banqueiro e pagou 1 trilhão de reais. É preciso dizer para ele que a geladeira dos servidores públicos não estão cheias. Ao contrário,
Os servidores públicos já acumulam perdas salariais de mais de 35% nos últimos anos. Não há insensibilidade do servidor público, ao contrário. Nós não precisamos de heróis. Nós precisamos de gente como nós, que trabalhamos todos os dias na defesa da saúde da população. Não precisamos só de palmas. Precisamos de reconhecimento da sociedade para o exercício da função pública, que é feito, sobretudo, neste momento muito complicado da vida nacional. Eu quero agradecer mais uma vez o convite formulado pelas entidades e dizer que nós estamos à disposição para participar do debate e que é muito prazeroso para nós conversar sempre com vocês, embora estejamos num momento muito crítico. Obrigado, Sandro, presidente da CNTSS e também da CUT Rio. E a gente vai ouvir agora, assistir o nosso companheiro secretário-geral da Confederação no Serviço Público Federal, a CONDICEF, que é também secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, FENADCEF, o querido Sérgio Ronaldo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todas e todas. Nosso companheiro Moacir Lopes, companheiro Sandro, Mauro Mota, nosso companheiro Ademar Rodrigues, Rodrigo Nunes, todos os internautas. Eu acho fundamental a realização dessa live, porque em tempos de pandemias, a recomendação adequada e necessária é que as pessoas, o conjunto dos trabalhadores, o conjunto da sociedade, fiquem em casa para evitar o caos que estamos sinalizando e que já está em curso no nosso país. A CONDICEF fica agradecida, tanto a CONDICEF como a FENADCEF, de participar dessa live com esses nobres companheiros, grandiosos batalhadores da luta sindical brasileira, em defesa e em prol da classe trabalhadora. A nossa luta ela é em prol de toda a classe trabalhadora e da sociedade, não tão somente em prol das questões pontuais do funcionalismo público. Por isso que no Brasil hoje nós estamos vivendo tempos estranhos, tempos esquisitos, onde cada vez mais se intensifica a necessidade da importância do funcionalismo público para a sociedade brasileira, bem como a importância dos serviços públicos. Mas nós temos dois desafios, os principais, além de outros que são menores do que os dois principais desafios que nós estamos e temos ainda a enfrentar, que são duas situações pontuais que temos que ter a consciência de como enfrentar. Primeiro é a pandemia do Covid-19. Segundo, o verme que se instalou no Palácio do Planalto. É um absurdo a indústria de crises que é promovida pelo chefe do executivo, se não a cada dia, a cada semana. E se intitula como se quem fosse a Constituição. Ora, mas espera aí. Como é que o chefe do executivo, que descumpre paulatinamente, dia sim, dia não, ou quase todos os dias, a Constituição, e tem o despreparo de falar que ele é a Constituição? Por favor, menos. A Constituição é a Carta Magna brasileira, mesmo depois de 2008 já ter sido esfacelada, com cerca de 103 emendas, na sua grande totalidade, para destruir direitos, retirar conquistas históricas que foram proferidas no ato lá de 1988, mas a Constituição está acima desse minúsculo que se intitulou como se quem fosse a Constituição. Nós temos um desafio imensurável, convencer as pessoas da necessidade de preservar as vidas. Infelizmente, ter que ouvir um depoimento como escutamos ontem, um desrespeito às famílias brasileiras,
um desrespeito à vida, um desrespeito ao povo, que é o patrimônio histórico desse país. Quando perguntado o que ele achava dos mais de 5.000 corpos e pessoas que tombaram diante dessa pandemia, a resposta foi literalmente simples assim. E daí? Como quem diz, o que é que eu tenho a ver com isso? Sinceramente, que situação é essa que o nosso país está vivenciando? Nós, entidades e todas as que estão participando dessa live, têm a certeza e colocam em primeiro, segundo, terceiro lugar a vida. O lucro, a economia, sem vida, não faz sentido. E eu acho que esse debate que nós vamos estar fazendo aqui, nessas 1h30, será fundamental para que a população, a sociedade, os trabalhadores possam entender da importância do que é o serviço público nesse momento de pandemia. A importância de que significa os servidores para melhor atender essa população tão carente. Só para dar um exemplo, como o Sandro já falou, o Sistema Único de Saúde, que é universal no nosso país, ele atende a cerca de 75% dos cerca de 210 milhões de brasileiros e brasileiras. Significa dizer que a cada 4 pessoas, 3 se utiliza do Sistema Único de Saúde. E está aí o exemplo da necessidade mais carente do povão hoje, do Sistema Único de Saúde. Esse sistema universal, que eles tentam a cada dia desmontá-lo, destruí-lo. Não é à toa que, com a emenda constitucional 95, que eles fizeram em 2016, depois do golpe que aplicaram no país através do Temer e sua turma, eles já retiraram quase 25 bilhões de reais do SUS. A falta que está fazendo nesse momento, esses 25 bilhões, está fazendo com que fique impedindo arrego a países estrangeiros para importar equipamento de proteções individuais. Um país da imensidão do Brasil ficar numa situação como essa, num caos como esse, simplesmente por medidas irresponsáveis que estão sendo implementadas nesse país. Portanto, nós vamos estar aqui à disposição para fazer esse debate e ratificar a importância fundamental do conjunto do funcionalismo, que é evidente nesse momento tão crucial para o nosso povo e para o nosso país. Obrigado ao Sérgio Ronaldo, ele que é dirigente da Condicef, e a gente vai ouvir também os representantes do Sintfesp, do Sintcep, que são os propositores dessa live, mas antes eu quero jogar aqui dentro, porque está no contexto, né, uma informação muito importante, foi até o Moacir que me alertou aqui no Zap. A Folha de São Paulo está informando que Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspende a nomeação de Ramagem na Polícia Federal. A nomeação de amigo do clã Bolsonaro para a Polícia Federal gerou resistência no Congresso e ações judiciais. Alexandre Moraes, do STF, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a Diretoria-Geral da Polícia Federal, feita um dia antes pelo presidente Jair Bolsonaro, sem partido. A posse estava marcada para a tarde desta quarta-feira. Moraes atendeu a um pedido do PDT, que entrou com mandado de segurança no STF, alegando abuso de poder por desvio de finalidade do delegado, amigo da família, né, para a Polícia Federal. Pois tem os detalhes da notícia. Eu queria, então, ouvir agora o Ademar, ele que é presidente do Sintcep de Goiás. Ademar, sua fala, por favor, e, claro, seu comentário já diante dessa notícia aí da suspensão da nomeação do diretor da Polícia Federal, amigo da família Bolsonaro. Bom dia! Bom dia, Cláudio. Bom dia aos amigos, companheiros e companheiras do estado de Tocantins e a todos aqueles do Brasil que estão nos ouvindo. Agradecimento especial aí ao Sandro, nosso amigo de há muito tempo. O Sérgio Ronaldo, companheiro de todas as horas, né?
Agradecer a você, Cláudio, e ao Rodrigo por estarem organizando essa live, meu amigo Moacir, meu amigo Mauro, todos, enfim, que estão participando hoje desse evento. Queria dizer da minha insatisfação e até incredulidade, né? E realmente eu não sou nenhum psicanalista, psicólogo, sei lá o termo que se usa, para poder definir um cara que eu acho que é um sociopata, né? Vir dizer que, e daí, se morreram mais de 5.000 pessoas, deixa bem claro o que nós estamos vivenciando nesse momento. Né? Nós estamos vendo aí um país desgovernado, descendo ladeira abaixo. Infelizmente, essa é a impressão que nós temos. Concordo com o meu amigo Sandro quando ele diz que bastou essa epidemia para se comprovar que, sem trabalho, não há geração de riqueza. E também queria dizer o seguinte, que ficou desmascarado o governo quando diz que só havia aí 12 milhões de desempregados, que tinha lá em torno de 30 e poucos milhões que eram empreendedores. Na verdade, ficou claro para a gente aí que esses empreendedores também são desempregados. Haja vista aí a fila para conseguir o auxílio do governo, que, segundo dados da própria Caixa Econômica, chegam a 74 milhões. Ou seja, são pessoas que não têm emprego, são pessoas que estão necessitadas de ter aquilo que é o mais digno para qualquer cidadão no mundo, que é um emprego. Minimamente é o que se, vamos dizer assim, é o que se busca hoje, é ter um emprego que ofereça as condições mínimas para a sobrevivência de cada cidadão no mundo. Então, para a gente ficou claro que não eram só 12 milhões de desempregados. Os empreendedores também, a sua grande maioria, são pessoas que estão ali sobrevivendo daquilo que vendem num dia, né? Tinha aquela história aqui que dizia que a gente vendia o almoço para poder jantar, né? Tá ficando mais ou menos nessa linha aqui no Brasil. Então, um abraço a esses companheiros nossos aí. E fica claro também para a gente que parece que está havendo uma reação nesse país. Não só nós, trabalhadores, agora parece também que a própria direita que colocou essa pessoa lá no comando desse país está se sentindo um pouco lesada também, né? A loucura é tanto que a própria direita não está reconhecendo mais essa liderança. Nem eles não sabem o que fazer com esse presidente, um cara que desobedece a todo mundo. Infelizmente, ele só desobedece nas coisas que são ruins para a população brasileira. Então, nós, juntos com esses companheiros que, a nível nacional, vêm acompanhando essa conjuntura nossa, conheço o Sandro já, agora, viu, Sandro? A gente não seja tão velho, já há algumas décadas, o Sérgio Ronaldo, o Moacir, são pessoas aí, como diz o meu amigo Pedro, são pessoas da velha guarda, né? São pessoas que estão no movimento já há algum tempo e que têm dado uma contribuição valorosa. Eu conheço todos eles e sei da sua capacidade, inclusive também o companheiro Mauro aqui em Goiás. Então, companheiros e companheiras, eu acho que essa live tem essa conotação de estar abrindo essa discussão com todos os companheiros daqui de Goiás e do Brasil, aqueles que quiserem participar, a respeito desse papel do serviço público. Quando a gente fala servidores, a gente está falando de serviço público. Muita gente agora está percebendo efetivamente qual é a importância do servidor público nesse momento de crise, e isso ficou, vamos dizer assim, realçado. A gente vê o sacrifício de companheiros aí que estão na ponta, os companheiros da área da saúde, os companheiros da área da educação, os companheiros da pesquisa, essa companheirada que há pouco tempo
o próprio governo vinha marginalizando. Aliás, continua marginalizando, porque, apesar de tudo, ainda vem o seu Guedes dizer que essas pessoas vão ter que contribuir mais ainda. Ele quer congelar os salários por mais 1 ano e meio. Quer dizer, cadê, quando é que os ricos vão contribuir nesse país? Quando é que vai haver uma carga tributária sobre as grandes fortunas, que se cobre mais efetivamente das elites? Porque o trabalhador, esse, já no seu dia a dia contribui. Do seu próprio salário já é retirado diversos impostos. Com essa nova modificação aí que houve da Previdência, tem servidor que vai pagar quase 50% do seu salário só em contribuições. Então, não venha me dizer que é necessário que servidor público ainda vai ter que contribuir mais. Ainda vem com essa piadinha de que o servidor está com a geladeira cheia. Eu acho que ele está precisando andar um pouco. Não é? Ele só olha a geladeira dele, né? Que a dele parece que ele não precisa nem comprar, né? É fornecido. Ou alguns atos que eles praticam lhes fornecem isso. Então, inicialmente, o nosso bom dia a todos vocês que estão participando conosco desse programa e estamos aí prontos para deixar um espaço maior para os companheiros a nível nacional poderem estar esclarecendo melhor as situações da atual conjuntura. Um abraço. Sem som do Cláudio. Cláudio, seu som, Cláudio. Abra o Cláudio, teu seu áudio, som, Cláudio. Verdade. Ok, já com o áudio aberto. Muito obrigado ao Ademar pela participação, ele que é presidente do Sinticep Goiás, um dos promotores dessa iniciativa. E a gente agora passa para ouvir, para assistir o nosso amigo, companheiro, diretor de Organização e Política Sindical do Sintifesp, Mauro Mota. Bom dia, Mauro. Olá, bom dia. Dizer que está tudo em pé. Quando não tem a paz, a gente vai em busca dela, né? Meu bom dia para o Moacir, meu camarada, companheiro aí de FENASP, né, da direção. Para o Sandro, né, o companheiro aí de muito tempo também, né, nas lutas sindicais, todas elas, né, na confederação, federação e etc, né? Lá, né, podemos dizer amigo, não só companheiro e camarada, mas amigo também, né, né, que representa aí servidores. Eu gostaria só de fazer aqui uma... A gente falou servidores, né? Parece até que não é trabalhadores. A gente podia até trabalhadores do serviço, trabalhadoras e trabalhadores do serviço público, né? Bom dia, Cláudio, né? Obrigado, Cláudio, obrigado, Rodrigo, né? Que elaboraram isso e que deu condições para que a gente acontecer, né? Pode, como a gente gosta, né, que é o corpo a corpo olhando a pessoa e nos embate nas nossas assembleias plenárias, etc. Bom, né? Mas já que não podemos, porque acho que quase todos, pequena coisa, né, que é até invisível a olho nu, ficar em casa. Mas ainda tem essas oportunidades ou esses da gente poder falar, tá? Presente, né, não pessoalmente, mas presente, né, porque para falar com todas e todos, né, esperamos que tenha muita participação. Viu? Concordo com vocês. Nós, trabalhadoras e trabalhadores do serviço público, né, estamos sempre como aqueles vilões que dão problema para o país. Colocações de ou quem está aqui não é nosso patrão, mas está ali como nosso patrão, representando, né? Até às vezes fala isso. Que o nosso patrão é toda a população, os nossos patrões e patroas são toda a gente atende, né? E nós contribuímos, nós também fazemos, nós trabalhamos dia a dia e não temos
né? Inclusive, não temos nem política salarial. Não sei se todos que estão nos ouvindo e participando aí, porque vocês que fazem parte de direção, de sindicato, etc., de federação, confederação, política salarial. Então, nós não temos, vamos dizer, aquela programação anualmente tem que corrigir o que está escrito na Constituição. Né? Ô, Mauro, Nós não queria te temos pedir para regra. ver se é possível você aproximar um pouco mais o microfone, que o áudio está bem baixo. Tem pessoas me mandando mensagens aqui no Zap. A nossa querida Ângela, Ana Ângela, presidente do CRES Goiás, está dizendo que quer te ouvir, quer te assistir, mas está baixo o áudio. Ah, ok. Deve ser porque é o microfonezinho aqui, fica meio cima muito, né? Vou tentar aqui ver se melhora. E aí, tá melhorando? Vocês estão ouvindo bem? Para mim tá beleza. Para mim tá beleza. Desculpe cortar aí o seu desenvolvimento, mas por favor, prossiga. Não problema, né? Como eu estava dizendo, né, nesses poucos tempos, né, que a gente tem aí de sindicalismo, né, que chegou agora, né, aos 38 anos para mim, né, em março agora, né, 38 anos de direção, né, às vezes sem direção, ou outras vezes você está na luta direto, nas assembleias, como base, como tudo, né. A gente tem alguns governos, né, que às vezes são mais prejudiciais que outros. E tem uns que eu não sei, acho que não pode nem colocar como governo, como representante do povo. Né? Este atual, né, que classificação. Alguém falou aí de verme, eu acho que é um verme mesmo. Nem vírus parece que atinge essa pessoa. Né? Ainda não vê a dor das pessoas, e daí? Né? Morreu, né? Tantas pessoas. Em nossa população, eu não sei percentualmente, deve ser 20%, 25% da população chinesa. Estamos em números de morte. Tem importância para essa pessoa, não? Aliás, nós já não podemos nem falar essa pessoa, para esse staff, os seus ministros, as pessoas que fazem parte do seu governo, deviam talvez se envergonhar e falar assim, dá licença, estou indo embora, porque não é dessa forma que eu encaro a vida das pessoas. Então, acho que, vamos dizer, como sempre fizemos, como todos vocês sempre, todas, né, que estão ouvindo aí, a gente vai continuar nessa luta. Né? Ou as entidades sindicais, as federações, as entidades nacionais, confederações, centrais sindicais, né, a luta vai continuar para melhorar. Isso é o Ademar, né, com as modificações que estão ocorrendo, que às vezes chama de reforma, e que a gente classifica como deforma direito, né, essa última que houve agora da Previdência, né, muita gente vai ficar sem metade do seu salário. E até uma observação, a gente às vezes usa muito a palavra, o trabalhador ganha tanto, ganha tanto. Esse verbo, o trabalhador recebe, a trabalhadora recebe, a gente não ganha, porque a gente trabalha mínimo para poder ter direito àqueles minguados salários. E aí vem uma pessoa dessa, tipo Paulo Guedes, que não precisa nem do que recebe lá, ele a gente pode até falar que ganha, né? Como ministro. E aí vem falar, tem que dar os servidores públicos, né? De sacrifício. Essa palavra, essa frase, eu ouvi na época da ditadura, né? Eles têm que dar a sua cota de sacrifício. Né? Chegaram até a pedir anéis e tal e tudo. Agora estão pedindo os anéis, os dedos, os braços, a cabeça e tudo. Da população em geral. E mais ainda dos servidores públicos. Não, aí parece que está propondo lá. O parlamento ainda apoia isso. Né? O parlamento parece que não tem os presidentes, né, dos parlamentos apoiando desculpa a palavra, uma porcaria dessa. Né? E nós já não temos reajuste salarial, como eu disse antes, nós não temos política salarial, nós não temos correção salarial,
Nós não temos reajuste salarial de décadas. A gente tem índices, eu coloco sempre que a gente tem índices da remuneração. E muitas vezes nem é sobre a remuneração, né, sobre o salário, é a gratificação. Né? Por quê? Porque já é um perigo aí desse pessoal, daqui um dia ou outro, falar assim, não, ó, o salário deles é tanto, o salário nosso, depois de 38 anos, vamos dizer assim, o vencimento básico seria o salário, é praticamente salário mínimo. Então, se de uma hora para outra falar, não, ó, o restante é gratificação, vamos. E aí ainda pega e propõe aí cortar 25%, não reajustar por 18 meses. Reajustar o quê? Ainda 95 aí, serviço público em geral, o trabalhador do serviço público, e ainda mais o serviço público em geral. E estamos ali, ó, né, como foi dito, e agora viram o vírus, né, estão vendo, né, que precisa do serviço público. Não sei se dá para ver aqui atrás de mim, né, eu pus o cartaz. A defesa que a gente faz do SUS, né, o dinheiro tem que ser tirado, deixar de pagar aquela dívida pública que vai quase metade da arrecadação do Brasil para pagar uma dívida pública que a gente acha ela indevida. E aquela auditoria, esse dinheiro, em vez de ir para os banqueiros, de remunerar banqueiros, financistas, né, devolver para o povo, devolver aqui e curar o povo, buscar trabalho para que o Brasil possa desenvolver mais e melhorar mais. Todas brasileiras, né? E vamos em frente. Todos bom dia, e estamos aqui, muito boa essa discussão. Você ouviu, Cláudio? Tá fechado seu áudio, Cláudio. Cláudio? Eita, agora aprendo, hein? Como diz o Rodrigo, quem sabe faz ao vivo, eu aprendo, né? Bom, muito obrigado aí ao Mauro Mota, nosso diretor do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência. Peço ao Mauro que na próxima participação veja uma forma de aproximar mais o microfone, porque continua um pouco baixo o áudio. Eu vou passar para o Rodrigo que está acompanhando aí a participação de internautas na nossa live. Rodrigo, tem alguma participação aí? Olha só, bom dia pessoal. Nós estamos com várias participações. Nós temos nesse momento 23 pessoas ao vivo na nossa live. E algumas pessoas aqui, como a Vilma Alves, né, afirma que demonstra que ainda tem pessoas sérias e preocupadas com o Brasil. O Márcio Freitas, do Sindpreves e da FENASPES do Rio Grande do Norte, né, ajudando a gente com a questão do som. Tem alguém que está com o som aberto e está com ruído de fundo. A Vilma Ramos, afirmando que o salário está congelado. A Terezinha de Jesus Aguiar, a nossa Teca, dando um bom dia e parabenizando todo mundo pela discussão. O Gilberto Jorge Cordeiro, que é diretor da Condicef e diretor do Sindicep Goiás, também dando um bom dia para a galera. A Rosália Matos, a Olívia Vieira, a Ângela Brasil também dando bom dia, querendo participar da luta. E a Laura Simões também. E temos algumas intervenções aqui que eu queria jogar e queria pedir para que começasse pelo Sandro, um tema que foi até levantado pelo Gilberto. O Gilberto falou assim: pessoal, falem um pouco do congelamento dos gastos públicos da Emenda Constitucional 95 nesses tempos de pandemia. Olá, companheiros, olá, companheiras. Quero fazer um comentário. Primeiro, agradecer ao Gilberto pelo questionamento levantado e quero fazer um comentário sobre este questionamento. A Emenda Constitucional 95 foi uma medida adotada no Brasil, né? Uma emenda à Constituição adotada no Brasil, nunca antes vista em lugar nenhum do mundo. Algo novo, uma invenção dos liberais brasileiros de interferir
na gestão pública de maneira totalmente descabida e absurda, que é colocar na Constituição da República para onde vai o orçamento público, o que, de fato, não tem menor nexo. A pandemia demonstra isso. Demonstra isso que os gastos, aquilo serviu apenas para controlar os gastos dos investimentos sociais, da área social. Porque para pagar juros não atrapalhou em nada. A emenda constitucional não colocou nenhuma limitação para gasto com juros da dívida. Ao contrário, e bastou ter a pandemia, se jogou fora, se mexeu em tudo que se dizia que era dogma econômico. Porque se percebe que não há solução sem investimento público. A administração pública ela é importante como indutora do desenvolvimento dos países, quer seja no Brasil, quer seja no resto do mundo. Inclusive, os investimentos que são feitos no Brasil são pífios, perto do que é feito por outros países. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo e o que vem fazendo de medida em torno de cuidar da sociedade por conta da crise da pandemia de coronavírus é totalmente insuficiente. É irrisório e vergonhoso. É vergonhoso. O governo brasileiro deveria estar cuidando das pessoas, deveria cuidar da sociedade e não fazer comentários que são comentários chulos, descabidos sobre o servidor público. O Paulo Guedes parece que tem uma fixação na questão do servidor público. Ele não tem outra coisa para falar. Isso é porque precisam da produção de inimigos. Só que para a sociedade brasileira, nós temos inimigos. Temos inimigos, sim. Inimigo é o vírus que está aí, é o coronavírus, que precisa ser vencido para deixar de ceifar vidas, tirar vidas da nossa sociedade, do nosso povo. Nós temos um inimigo que é a fome. Os inimigos não são os brasileiros. Esta gente está muito enganada. Não podemos transformar entre nós, os brasileiros, procurarmos inimigos. Nós temos que procurar soluções para a crise. O Brasil precisa de olhar para frente e ter horizonte. Infelizmente, com quem está no governo, certamente não teremos bons horizontes. É isso que aponta a pandemia. A pandemia acaba trazendo uma realidade, inclusive para os países centrais do capitalismo, que fazem pesados investimentos no setor público. A Espanha estatiza seus hospitais privados. Outros países lançam mão da iniciativa privada, socorrem. O Estado socorre a iniciativa privada. É esse o papel do Estado. É socorrer o povo, garantir os empregos, mas, sobretudo, cuidar das pessoas. Não pode se imaginar que se tenha no país alguém que faça o julgamento entre a vida e o emprego. Esse julgamento não deveria ocorrer nunca. A vida é o bem maior de todos e todas. Portanto, deveria ser preservada e deveria ter um outro olhar. Nós precisamos, sim. Só é possível sair da crise se houver a derrubada da emenda constitucional 95. Precisamos, nós, servidores federais, lançarmos uma campanha que é preciso, mais do que nunca, dialogar com a sociedade em torno do mal que está fazendo ao Brasil esse controle dos gastos públicos imposto pela emenda 95. Pessoal, a palavra está aberta. Obrigado, Sandro. A palavra está aberta e eu queria ver se o Sérgio Ronaldo poderia também nos dizer. Sérgio, no caso dos servidores públicos, porque o governo fica tentando, especialmente o presidente da República, colocar uma falsa dicotomia entre economia e saúde. E, às vezes, também joga a população contra o servidor público, como se houvesse uma contradição. Eu queria que você, Sérgio, pudesse comentar um pouco sobre qual que é a importância do servidor público no momento em que se faz o enfrentamento à pandemia, né? Qual a importância do servidor público que trabalha diretamente nessa área, por exemplo, ter acesso aos equipamentos de proteção individual? Qual a importância de o governo reconhecer, no caso de servidores que são do grupo de risco, que eles precisam, às vezes, em função disso, ser afastados do seu trabalho? Você pode comentar um pouquinho? Ou o servidor público é inimigo da população?
Olha, Cláudio, eu acho que a pergunta ela é não mais importante nem menos do que as demais, mas olha, nós vivemos um desafio hoje no Brasil, que é essa campanha incansável que o governo federal e a mídia fazem contra os servidores e os serviços públicos. Isso não é de hoje. Há muito que eles fazem essa campanha negativa contra o funcionalismo, contra os serviços públicos, no intuito de querer empregar para a população que o privado é melhor do que o público. A tese deles caíram por terra. Mas mesmo assim, eles não desistem de quererem continuar a destruir os direitos da classe trabalhadora desse país e destruir os serviços públicos. Olha que no rol do atual governo, ele colocou à venda cerca de 148 empresas públicas. As empresas públicas, elas não são um patrimônio de governo A, B ou C, são um patrimônio do povo brasileiro. Extinguiu vários setores das áreas sociais, Ministério do Trabalho e Emprego, áreas da Previdência, áreas do setor da cultura, despreza a ciência e a tecnologia. Infelizmente, em alguns momentos, encontra amparo de pessoas desavisadas que agora estão pagando um preço caro, um preço alto, por seguirem essa metodologia. Só para dar um exemplo, na Constituição de 88, onde muitos direitos foram conquistados, nós tínhamos, em 88, 164 milhões de brasileiros e brasileiras. De 88 para cá, a população cresceu de forma imensurável. Hoje nós temos mais de 210 milhões de brasileiros e brasileiras. E eles continuam com um discurso com cheiro de naftalina, discursos antigos, discursos retrógrados, dizendo que o Brasil é um país inchado, que parece um elefante. E esses dados desmistificam as inverdades que eles pregam dia, noite, madrugada também. Se lá em 88, com 164 milhões de brasileiros, o governo federal só tinha 710 mil servidores públicos em atividade. E hoje, depois de mais de 32 anos, mesmo a população brasileira tendo crescido nesse volume de forma consistente, o número de servidores em atividade do Executivo caiu, nesses 32 anos, de 710 mil servidores para 604 mil. Mais de 100 mil servidores foram reduzidos no quadro. A despesa que é efetivada para o conjunto do funcionalismo cada vez mais cai. E eles continuam vendendo mentiras para a população, dizendo que se fizesse a reforma trabalhista, o emprego ia impulsionar, ia bombar. Mentiram. Hoje são mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, mais de 45 milhões de pessoas vivendo na informalidade. Pessoas que andam com um tal de um estigma que eles falam aí, uma expressão bonita, em empreendedorismo. O sujeito fica o dia todinho rodando numa bicicleta com uma mochila nas costas. Tem dia que não tem nem recurso para comprar uma quentinha. Então, essa é uma cópia falsa que eles trouxeram dos Estados Unidos para aqui. O que é ruim, eles copiam para aqui. O que é bom, não. Então, nesse tempo de pandemia, foi preciso uma crise como essa para poder acordarem de que os serviços públicos são essenciais para todo o povo brasileiro. Não é possível continuarem destruindo esse patrimônio do povo brasileiro para continuarem fazendo a banca dos banqueiros, dos rentistas e dos patrões. Em março agora deste ano, eles remeteram para os bancos
1,2 trilhão, enquanto retiraram 24 bilhões do Sistema Único de Saúde, enquanto congelaram os recursos para os serviços públicos, fizeram provisionamento de cerca de 40% da receita para os serviços públicos, para poder demonstrar para a população o caos que eles geram. Então é necessário que a população acorde, felizmente estão começando a acordar, fiquem ombreada com quem defende os serviços públicos, porque o serviço público é um patrimônio do povo brasileiro. Para terminar, eu queria só dar um exemplo ruim do caos que eles geraram no setor público. Hoje estão pedindo arrego de joelhos a países de fora para poder importarem equipamentos de proteção individual. Ora, um país como o nosso, com a capacidade que o Brasil já teve de construir aviões de primeiro mundo, de construir navios de primeiro mundo, hoje não tem capacidade de ter equipamento de proteções individuais para proteger os trabalhadores que estão à frente da pandemia. Já existem dados que em torno de 7 mil trabalhadores e trabalhadoras da saúde estão afastados. Muitos por estarem contaminados com o Covid-19 e outros por suspeita. Mais de 100 já faleceram. E a gente vê exemplo de pessoas que estão trabalhando com capa de chuva porque não tem equipamento de proteção individual. Olha a que ponto eles chegaram a colocar os serviços públicos para poder jogar a população contra os servidores e contra os serviços públicos. É inadmissível isso, e nós, enquanto representantes dos trabalhadores desse país, principalmente dos serviços públicos, vamos resistir até a última hora para reverter esse cenário negativo e caos que eles estão levando o nosso país. Obrigado, Sérgio. Eu queria agora passar a bola para o Moacir Lopes, da FENASPES. Moacir, o que é a FENASPES, enquanto federação representativa de sindicatos de várias categorias, tem feito, articulado naturalmente com outras entidades, como a própria CNTS, CS e CONDICEF, o que a FENASPES tem feito na defesa dos direitos dos servidores públicos em meio a esse período aí de pandemia, de quarentena, para resguardar os direitos dos servidores públicos e, naturalmente, proteger também a população? Cláudio, Oi. Deixa eu complementar a sua pergunta, porque Claro. o Márcio Freitas, no Facebook, ele também queria que o Moacir justamente falasse sobre a contratação de militares da reserva para atender no INSS. Com a palavra aí você, meu amigo Moacir. Pois é, camaradas. Primeiro, eu acho que o mais importante já foi dito aqui. Nós temos uma unidade entre as entidades dos trabalhadores. Seja carreira de Estado, seja carreiras que não seja considerada de Estado, também com as centrais, movimentos sociais. Então, nós entendemos que só essa unidade ampla pode derrotar esse projeto ultraliberal. E para falar sobre esse projeto ultraliberal, vou começar. Além das emendas que falou que o Sérgio Sandro, tem aí a PEC 186, que propõe reduzir em 25% do nosso salário. Tem aí a PEC 10, que está tramitando, que ontem nós fizemos uma pressão muito grande no Congresso, segundo informações de quem pesquisa, por mais de 100 mil e-mails chegou nos deputados. Os deputados devem estar assim com a pressão total, que não votaram ontem. O que é a PEC 10? Libera para comprar títulos podres da União, pode chegar, segundo o pessoal da auditoria, a quase 4 trilhões. Parabéns à auditoria, o Mauro falou sobre isso. Segunda situação é a questão do rentista. Não existe nesse país nenhum rentista, grande latifundiário, grande industriário, que não ficaram ricos, sonegando, usando o Estado, pois eles são patrimonialistas. E aí, no caso, a PEC 95 e as PECs, para que elas fazem? Para poder liberar o dinheiro do orçamento para o rentista poder se dar bem e não pagar a conta. Quando deram lá o golpe do impeachment, deviam, só de previdência, 965 bilhões. Deviam ser rentista. Mais impostos que foram devidos, dava mais quase 1 trilhão. O que fez o governo Temer? Liberou repatriação de dinheiro mandado de forma ilegal para o exterior. E aí os caras vieram investir, comprar empresas aqui nacionais.
com dinheiro que tinha mandado de forma ilegal ou de corrupção, que é o caso da privataria tucana, que privatizou a Telefônica, Vale do Rio Doce. Então, é preciso fazer um debate nesse país muito sério, uma nova Constituição, e estatizar todas as empresas aí. É preciso taxar grande fortuna. Porque imagina que apenas 2, 3% dos maiores ricos do Brasil detêm economia de quase 80%. Esses não pagam impostos. Esses aí fazem algum tipo de assistência social aí com promoções, né? É como se fosse o cara rouba daqui do serviço público, dinheiro público, e aí vai doar como se fosse um benemérito. E essa questão aí que o Márcio colocou, nós estamos numa guerra muito grande, nós, CNTSS, companheiros da CONCEF, companheiros do serviço público, contra a terceirização. O que é contratar militar? O governo fez a medida provisória 922, que ela amplia para todo o setor público, ela amplia a contratação de terceirizados, basicamente militar. E por que os militares? Por que essa estigma do Bolsonaro? Bolsonaro deu um reajuste, o maior da história, o alto escalão do Exército. General, comandante, capitão, alto escalão teve reajuste de até 160%. Nunca na história militar desse país, pode pesquisar, teve um aumento tão grande. Nem o golpe militar de 64 teve coragem de fazer isso. E ao dar esse aumento, toda a baixa clero do Exército ficou revoltado. Imagina lá o sargento, o tenente, o segundo tenente, não tiveram esse aumento. O que faz o Bolsonaro? Tira da cartola uma proposta de contratar militar. Para o INSS pode chegar a 8 mil. Mas fala-se em contratar para a saúde, para a educação e outras frentes. O foco é 30 mil militares que estão na reserva, que poderiam voltar. Qual que é o problema dessa situação? Primeiro, que esses militares não dominam a técnica que está colocada hoje para o serviço. Segundo, que você vai contratar um profissional que já está numa faixa etária que hoje é classificada como risco pela pandemia. Portanto, ele vai trabalhar na onde? E o terceiro, vão gastar, segundo a portaria que saiu ontem, 100 milhões anuais, e para quê? Por que não investe isso fazendo concurso? Faz concurso, tem um concurso que tem servidores para ser chamado até hoje, não foram chamados. Pode estender, o governo anterior fez isso. Chamou várias vezes e a lei permite, basta a vontade política. E aí diz o nobre ministro da Economia, esse cidadão, que é um trambiqueiro, deu um desfalque no Fundo de Pensão dos Correios, devia estar preso, não está no Ministério da Economia. Paulo Guedes diz que não fará concurso enquanto não for aprovado essa reforma dele. Qual que é a reforma dele? É precarizar o contrato de trabalho, começando lá com o salário bem rebaixado, para todos os setores. Isso não tem nenhuma aceitação, em nenhum lugar, nem tem como decorar. Outra situação também é que o governo podia pegar esse dinheiro da dívida pública, não pagar os juros, já que os juros foi uma contabilidade de trambiqueiros, de sonegadores, e investir no ser humano. Investir naquele cidadão para poder conseguir comprar no seu mercado, comprar na região, fazer esse capital inicial girar para que não feche empregos, para que esse cidadão possa comer e ter uma vida digna. Como falou aqui muito bem o companheiro Sandro e o companheiro Sérgio Ronaldo, ofereceram R$200 no primeiro momento para ajuda emergencial. Com o apoio de vários setores do parlamento e pressão popular, passou a 600, podendo chegar a 1.200. A cópia que eles fizeram dos Estados Unidos foi mal feita. Nos Estados Unidos, o governo deu $1,5 trilhão de dólares, sendo que cada cidadão recebeu $1.200, quem teve até $40 mil de declaração de imposto de renda. Então, há uma situação nesse país aqui muito grave que nós precisamos de fazer. E o capital tem que pagar a sua conta. Tem que pagar a sua conta. Nós estamos chegando agora na sexta-feira, vai ser o 1º de maio. Temos que fazer disso um grande movimento nacional, uma grande mobilização de trabalhadores, onde pode, nas suas residências, usando a internet, usando o Facebook, usando panelaço, telefone, para pressionar deputados, senadores, para não votar nessa excrescência e colocar como meta, primeiro, taxar grande fortuna. Segundo, cobrar as dívidas de quem está devendo esses grandes empresários aí, banqueiros. Terceiro, buscar lá que essas PECs não sejam aprovadas, que sejam rejeitadas e o dinheiro investido na questão social. Esse é o desafio nosso.
e nós, a Federação, a FENASPES, defendemos, desde a década de 80, lá quando os militares deram, lá em 64, mexendo na lei 1711, defendemos concurso público. Por quê? Concurso público é a única forma de você moralizar o setor público. Não existe como você moralizar o setor público se você abrir terceirização em massa. Imagina, a 922 permite que cada 4 anos contrate e demita. O que vai ser isso? Setor público federal, municipal, estadual e estatal. Isso é clientelismo direto. E aí tem muita gente vendendo serviços. E um dado para você ter uma ideia. Fala-se muito do apoio dessa base parlamentar de Bolsonaro, dos evangélicos, é verdade. Pentecostais, igrejas não esconde isso. Mas essas igrejas aí criou um fundo de previdência chamado Bemprev. Elas não estão preocupadas com a previdência pública nem saúde pública. E Bemprev atende previdência, saúde desses pastores e vende para os evangélicos que acreditam, né, têm a fé, esse plano de previdência. Então não há interesse na questão de salvar o ser humano. É interesse econômico direto. É o interesse do capital dessas igrejas que defendem esse projeto. Então, a nossa parte é isso, é chamar a categoria para a luta, não há saída que não seja de todo mundo junto nessa grande demanda, nessa grande tarefa, nesse grande desafio. Então, nós não vamos aceitar os militares, estamos na justiça, vão brigar para não contratar, porque não tem o que fazer na Previdência Social. Não tem vocação, não tem conhecimento e não vai conseguir atender a demanda da população. Culpa é do governo, desse governo, que nós, quando CEF, CNTS, fora dos federais, entregamos para o governo, lá no mês assim que terminou o segundo turno, um pacote de demanda do setor público federal. Ele não atendeu uma sequer. Uma sequer. Para não dizer que atendeu uma, ontem o INSS publicou a portaria, a 542, assim, o nome desse. Essa portaria permite que seja feita a concessão automática de benefício aí do auxílio-doença e outros, que a federação reivindica há algum tempo. Federação e a CNTS, que nós trabalhamos junto nessa demanda, que estamos na mesma mesa lá. E o governo parece que soltou ontem que pode prorrogar. Por que isso é importante? Porque tem na fila hoje 2 milhões de beneficiários lá esperando. Tem na fila hoje, tinha quase 430 mil seres humanos esperando no BPC, pessoas carentes, que não têm amparo lá. Tem mais de 200 mil auxílio-doença, no mínimo, o dado real eles não passam para a gente. Já pedimos, não nos fornecem. Então é fundamental que garanta para esse cidadão que já pagou a Previdência, não é de graça, pagou do seu salário, pagou a vida inteira, que o governo atenda esse cidadão de forma digna como ele merece. Então, da nossa parte aqui, muito obrigado aos companheiros e vamos em frente porque a luta que nós temos pela frente é muito grande. Obrigado, Moacir. Eu emendo aí com o final da sua fala uma pergunta para o Sandro, da CNTSS. A diretora do Sintefesp, Heloísa Massanaro, assim que ficou mais grave essa questão da falta de acesso aos benefícios pelos beneficiários do INSS, milhões de benefícios, e as pessoas não têm culpa disso, a Heloísa fez uma argumentação, e toda a diretoria do sindicato concordando com essa argumentação, de que o governo teria a obrigação de viabilizar, repassar esses benefícios à população, e se tiver algum problema, que posteriormente se aponte esse problema e, se for o caso, se retire até esse benefício. Se alguém agir de má fé, a população não poderia ser culpabilizada em função de uma ineficácia, uma ineficiência do atendimento do INSS. Eu queria que você comentasse isso, Sandro, pela CNTSS, e falasse também um pouco sobre essa pesquisa que vocês divulgaram, da Internacional dos Serviços Públicos, que fala do sofrimento psíquico e falta de equipamentos e treinamento do trabalhador da saúde. Olá, eu acho muito oportuna a pergunta. De fato, o governo do Brasil sempre teve essa postura policialesca de tentar achar que todo mundo é desonesto. Porque, normalmente, a régua de pouco é a régua deles, de quem está no governo. Como são ligados à falcatrua, são envolvidos em problemas que hoje se sabe claramente
problema de cheques de depósito inexplicados nas contas e tudo mais. Isso leva a crer que todo mundo é desonesto. E não é verdade. A maioria absoluta do povo é formada por gente de bem, gente honesta. Essa coisa de ter a preocupação com que vão dar o golpe, que vão pegar o dinheiro e não vão pagar, que vão pegar dinheiro, que vão dar o golpe, que vão se apropriar de dinheiro público, isso não se justifica. Porque os dados, inclusive no Brasil, dão conta de que quem é mais pobre, inclusive tem problema, tem medo de sujar o nome no SPC, paga as contas direitinho. Quem não paga a conta que é rico. Moeda corrente na boca dos pobres, das pessoas mais humildes, dizer assim: eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é o meu nome. E por isso as pessoas honram muito. São muito dignas e têm muita honra. Ao contrário de quem está no governo. Que chega a nomear gente para tentar se autoproteger. Nomear gente na Polícia Federal para se autoproteger. Pensa que está no império. E, infelizmente, as instituições, nesse momento, pelo menos funcionaram no sentido de pedir que faça isso. Que faça do Brasil uma coisa de família. Né? Que transforme o Brasil em uma coisa de família. E o Supremo Tribunal Federal agiu, suspendendo de forma correta do Ramage para a Polícia Federal, que é um amigo da família. É alguém quase da família do Bolsonaro. Isso veio em boa hora. Bom, em relação à questão, o correto paga-se para todo mundo que pede, com o mínimo de critério possível, e depois, se houver problema, se apura a responsabilidade de quem fizer isso. Não é o conjunto da população que é desonesto. É muito pelo contrário. E eu quero aqui parabenizar o papel do setor público, dos bancos públicos, aqueles que diziam que não servia para nada, que iam ser privatizados, como é o caso da Caixa Econômica Federal, de realizar uma tarefa de incluir quase 50 milhões de pessoas num tempo exíguo. Quero parabenizar também a Dataprev, a nossa Dataprev, que era a empresa que também estava na lista da privatização, que ia ser privatizada poucos dias antes da pandemia. Constava da lista e tinha todo um movimento de privatização, todo um movimento de privatização contra a empresa. Quero dizer assim, que bom que tem a Dataprev, que a Dataprev deu conta de cadastrar as pessoas, de criar o programa que cadastra as pessoas. Mas é importante ressaltar que essa atitude de deixar criar filas, de fazer com que quem tenha filas, de fazer com que as pessoas possam se dirigir à Receita Federal, fiquem na fila na Receita Federal, isso tem o porquê de ser. Isso tem uma motivação. Na verdade, eles tentam fazer com que as pessoas deixem de acreditar no distanciamento social, que é a política do Bolsonaro. Essa coisa de apertar para que as pessoas possam não receber o dinheiro tem como intuito desestimular o distanciamento social e fazer com que as pessoas possam ir para a rua para pedir que abram os comércios, que as empresas voltem a funcionar com medo de passar fome. Isso tem endereço. Isso não é uma coisa fruto do mero acaso. Está longe de ser isso. Na verdade, querem produzir o caos. É importante dizer que se o Brasil está nesse nível de informalidade, agradeça essa gente que está no governo. Eu não posso esquecer que esses são os mesmos que votaram a favor da reforma trabalhista, que destruiu o mercado de trabalho no Brasil, que fez do Brasil... Antes nós éramos o país do salário mínimo. Hoje nós somos o país de que nem um salário mínimo as pessoas recebem. Esse é o Brasil que estão construindo. É o Brasil do iFood, o Brasil do Uber, o Brasil que um pobre coitado, trabalhador, muito sofrido, começa a achar que é empreendedor. É introjetado na cabeça dele que ele é um grande empreendedor, que ele faz seu próprio sucesso. Lê de engano, faz as pessoas acreditar em coisas que não existem. Dizem que esse é o caminho, essa é a saída, e depois ficam na televisão dizendo, e nos meios de comunicação, dizendo que o povo vai morrer de fome, que mais grave do que a doença é a fome. Até parece que alguém está preocupado com a fome. Se tem alguém preocupado com a fome, somos nós, que no dia a dia dedicamos as nossas vidas à coisa pública, à causa pública. Somos servidores. Prestamos serviços públicos à sociedade.
Nós estamos preocupados com a sociedade. Nós estamos preocupados com a sociedade. Eles não. Ontem o presidente da República fez uma declaração duplamente infeliz. Primeiro, fez deboche caricato das mais de 5 mil mortes que tem no Brasil. Morreram, e daí? Em seguida, cometeu um outro erro que eu acho muito grave, que é o erro de debochar da fé das pessoas. Quando ele diz que não é Messias. Se comparar ao Messias para quem tem fé, é uma coisa que viola, é uma coisa que profana a fé alheia, é uma heresia o que o Bolsonaro fez no dia de ontem, de se comparar ao Messias. Disse ele, eu sou o Messias, mas não faço milagre. Isso é um deboche com a fé das pessoas. Isso é preciso ser ressaltado. Porque no processo político do Brasil, a fé virou um ingrediente muito importante. A coisa da fé virou um ingrediente muito importante. Isso é importante destacar para que as pessoas possam perceber que o Bolsonaro cometeu uma heresia, um ato de ataque à fé das pessoas, quando se compara ao Messias, que longe de ser Messias, longe de ser o Messias, ele está mais para outra coisa. Ele é do outro lado. Ele não tem nada a ver com Deus, com religião, com fé. Ele é de outro lado. Beleza, obrigado, viu, Sandro? Seguinte, vamos emendar aqui com as nossas perguntas. Estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo bem? Estamos. Sim. Beleza, tá certo. Emendar aqui com as perguntas e agora o Sandrão caiu. Daqui a pouco ele volta. Vamos ver aqui com o Ademar e com o Mauro. Ademar, o Sandro falou um pouco sobre a questão do isolamento social e sobre o papel da organização dos trabalhadores. Foi falado também anteriormente, ao citar a questão da emenda constitucional 95. Em Goiás, como que o Sindicep em Goiás está lidando com essas questões, tanto da organização dos trabalhadores, quanto, por exemplo, vendo essa situação do isolamento social? Você costuma brincar muito que em Anápolis parece que nem existe isolamento social, né? Rodrigo, eu acho que você adentrou num assunto que eu diria que é preocupante, né? Nós estamos vendo aí no dia a dia o aumento do número de casos, o aumento exponencial, principalmente do número de mortes, chegando aí a quase 400 mortes por dia. E, por incrível que pareça, as autoridades já estão liberando a questão do confinamento. Segundo eles, não se pode abrir mão da questão econômica e, para isso, é necessário que se libere gradualmente os serviços, o comércio, e isso no momento onde ainda nem atingimos o pico da infecção no Brasil. Então, a gente fica extremamente preocupado com isso. A gente vê, por exemplo, a questão em São Paulo, a população está indo para as ruas. Goiânia, com essa nova liberação feita aí pelo governador Caiado, praticamente você vê que a cidade voltou ao seu ritmo quase que normal. Aqui em Anápolis me preocupa. Nós temos aí, se não me engano, 39 casos já computados. Para quem começou aí com 1, 2 casos há pouco tempo, por lá para 39, Goiás já com mais de 500 casos, Goiânia com mais de 300, a cidade vizinha nossa aqui, Goianésia, que é uma cidadezinha pequena, de poucos habitantes, com 29 casos, ou 28 casos. Isso nos preocupa, nos preocupa na medida em que já há um afrouxamento da questão do confinamento. Nós, do Sindicep, liberamos os nossos funcionários, liberamos os nossos diretores,
Aqui estamos trabalhando, fica uma pessoa nossa lá que faz o atendimento só lá dentro mesmo, né, para dar alguns informes que a base necessita. Estamos fazendo um rodízio. Essa semana lá o companheiro Vilmar, um abraço, viu, Vilmar? Semana que vem, se não me engano, teremos lá a Márcia Jorge e o nosso secretário de aposentados e pensionistas, o senhor Crescêncio, e estão fazendo as nossas reuniões virtuais, assim como também temos feito essa discussão a nível aqui do Fórum Goiano de Entidades. Nós temos feito essas reuniões de forma virtual, assim como está sendo realizada essa live. Então, é importante que a gente, nesse momento, entenda que não começamos ainda, não há um descenso do número de casos, muito pelo contrário, está aumentando, né? Nós não chegamos ainda à fase do pico da doença aqui no Brasil. Então, as pessoas têm que ter esse entendimento e o confinamento se faz mais necessário ainda nesse momento. É fundamental agora esse confinamento. Dizem que o pico vai ser aí lá para meados de maio. Infelizmente, eu não tenho certeza disso. Porque já disseram que era fevereiro, já disseram que era abril, agora estão jogando para maio. Então, eu não sei se efetivamente vai ser isso. Então, nesse momento, Rodrigo, a nossa visão é de que o confinamento deve persistir. E até que a gente tenha alguma notícia que comprove que as coisas estão mudando. Enquanto isso não acontecer, eu acho que é necessário que a gente mantenha esse confinamento, e é nessa linha que nós estamos trabalhando aqui no SINT-CEP Goiás. Nós temos esse entendimento. Bom, queria ouvir agora o Mauro Mota. Mauro, a partir da pandemia, né, no Brasil, os sindicatos em todo o país, naturalmente, tiveram que também tomar as suas ações, as suas atitudes para poder proteger a população, contribuir para a proteção da população e dos trabalhadores de forma geral. No caso específico do Sintfesp, trabalhadores do INSS e Ministério da Saúde, quais foram as ações do Sintfesp a partir da pandemia? Bem, no Sintfesp, estão me ouvindo bem? Sim. No Sintfesp, né, porque no sindicato, nas entidades, né, tanto as entidades sindicais, federação, confederação, tem os trabalhadores, né? Então, aqui no Sintfesp também nós fizemos, não está tendo atendimento, estamos, vamos dizer, com a diretoria fazendo plantões, né, revezando em plantões, a diretoria, e também os nossos trabalhadores, né, trabalhadores do sindicato, justamente porque acreditamos, como foi dito aí, nos estudos de quem é da área de saúde, que é a melhor maneira de se evitar medicação, não temos vacina, então é o isolamento, acreditamos nisso, né? Quanto aos nossos dois filiados, ou mesmo não filiados, né, do sindicato, entramos em contato e cobramos de todas as autoridades, né, do INSS, né, que são servidores do INSS, mandamos ofício, ligamos, que fosse fechado, né, o atendimento ao público, e que pudesse arranjar a maneira de que se fizesse esse trabalho remotamente, bem como aos nossos colegas, né, os trabalhadores do Ministério da Saúde, pessoas que estão cedidas ao Estado e também ao município. E ofício, ligamos, cobramos de todas as autoridades para que isso acontecesse, né? E dissemos, né, nas mídias, nos nossos do sindicato e contatos, que onde houvesse problema, que o pessoal se reportasse ao sindicato para que a gente cobrasse,
como houve o pessoal levando ao sindicato alguns problemas, nós enviamos e cobramos novamente dessas autoridades. Goiás como Tocantins. Tocantins ouvindo, saiba que a gente enviou também no Tocantins, de nossa base, para que cumpra os decretos e que proteja a população, os trabalhadores, os internos, né, INSS, Ministério de Saúde, trabalhadores e trabalhadoras que buscam esse serviço. Temos muitos colegas que estão, vamos dizer, da área de saúde, que estão na linha de frente. Colegas que estão no grupo de risco, né, que esse pessoal seja protegido também. Em especial agora o INSS tem uma portaria que as unidades estão fechadas até agora dia 30. E segunda-feira, possivelmente reabrirão. Chance de que isso não aconteça. E também cobramos os EPIs, porque não sei se vocês, aliás, vocês devem saber, né, que está nos ouvindo, eles sabem que não tem EPI para todo mundo. Como foi dito aí por alguém, a gente está, né, eu falo assim, Brasil está praticamente implorando a outros países para que mande EPIs, mande equipamentos para poder cuidar da população. A indústria brasileira, né, vamos dizer, os trabalhadores foram demitidos, como foi colocado aí, fizeram reforma trabalhista, demitindo gente, acabando com os empregos, e com isso acaba aqui com esses a produção desses equipamentos, de tudo isso, e aí nós temos que ir lá para o estrangeiro e pagar em dólar, e aqui o povo sem emprego. Como as mentiraiadas, como foi dito aí por muitos, né, de que vamos fazer reforma que vai aumentar emprego, vamos fazer reforma trabalhista que vai aumentar isso. O que nós estamos vendo? O que está, essa palavra que usa, uberização, né, nossos trabalhadores e trabalhadoras, muito mais e sem direitos e garantias nenhuma, né? Estamos novamente, entrei em contato, né, o sindicato, entramos em contato aqui específico, INSS, quanto a essa portaria, né, que estaria agora, né, de abril, e que seria, né, a partir do dia 1º, que é feriado, né, mas no outro dia, né, na segunda-feira, estaria abrindo. Aqui em Goiás, do gerente, né, que ele disse que só vai abrir se tiver as EPIs, né, para cada um. E o nosso pensamento é que não abra, vai ter EPI para todo mundo. E se falar INSS, não vão só aquelas pessoas agendadas. Acho que foi o Sandro que colocou aí, nessas cobranças, acho que o Moacir também, né, de que se fazer a concessão e tal, e dar o direito do cidadão, das cidadãs, apuração. Então, se abrir, falar assim, vamos abrir na segunda-feira, a gente vai criar multidão, maior do que as multidões que estão indo na Receita Federal para poder arrumar o seu CPF, quanto o pessoal que está indo na Caixa Econômica para poder receber aqueles minguados R$600. Então, eu acho que as autoridades têm que ter responsabilidade, ouvir a parte científica, a parte da área de saúde, de que não é hora, né? Porque todos os responsáveis da área de saúde, autoridades, estão dizendo, a pandemia abriu, às vezes vão colocando, né, de que vai ser assim, assado e tal. Definitiva, chegar uma vacina, a gente não deve expor a população brasileira. Isso é toda a população. Que às vezes carreadores não têm sintoma, mas são carreadores para outros, né?
Então tem que ter responsabilidade quanto a isso. E o sindicato, federações, confederações, vindo, tenha certeza disso. Então, né, os colegas, né, os pessoal que está aí ouvindo, tenha certeza. Sindicatos, algo individual, é só coletivo. Aquilo que atinge um, atinge todos. Vamos fazer isso, vamos lutar individualmente. Então, coletiva. Estaremos cobrando sempre. Tenham consciência disso, que a entidade, sindicais, confederação, federação, vão estar os trabalhadores, pela população em geral. Não vai arrefecer. A diretoria pode passar, entra ou outra pode passar, mas as entidades permanecem vão continuar lutando. Acredito nas entidades. Obrigado, Mauro. E a gente, passando um pouquinho do tempo que a gente tinha programado, né? Muito assunto, é nossa primeira live aí conjunta com essa dimensão, e a gente vai aprimorando. Para encerrar, a gente vai fazer uma rodada rápida. Queria pedir 1 minuto de cada participante, por conta do combinado, né? A gente tinha programado para 11h30, já são 11h36. A gente vai passar aí primeiro para o colega Sérgio Ronaldo. Sérgio, sua palavra final aí, nosso agradecimento antecipado à participação da Conticef e de toda a representação dos trabalhadores no serviço público. Sérgio. Cláudio, nós que agradecemos, que pena que acabou, né? Tanto tema importante, mas eu acho que essa ferramenta ela é fundamental para que nesses tempos de pandemia, nós, as entidades sindicais, tenhamos a responsabilidade de dialogar, de informar. Eu acho que esse é um debate que está na ordem do dia, está mais do que comprovado que não existia histeria da mídia, que não é uma gripezinha, nem um resfriadozinho. Está mais do que comprovado isso. E o brasileiro, a brasileira, o trabalhador e a trabalhadora do Brasil tem que ter a compreensão de não seguir orientações incorretas. Quando possível, não saia de casa. Não cumpra orientações para ir para o caos. Orientações que vão na linha de que você se submeta a irresponsabilidades de um governo que não tem compromisso com o povo brasileiro. Nós queremos deixar aqui como últimas perguntas, por que governadores que foram acometidos, autoridades que foram acometidas com o coronavírus, divulgaram o resultado de forma transparente e o presidente da República Federal esconde dentro dos cofres o resultado que eu tenho certeza que foi positivo, ele está escondendo e contaminando a população brasileira daqueles seus seguidores que, infelizmente, não têm responsabilidade. Então, essa pandemia, ela tem nome. Ela partiu para aqui, para dentro do país e veio importada dentro do avião presidencial, que trouxe 22 casos positivos. E hoje ficam escondendo o resultado do presidente da República e mentindo para a população. Portanto, o desafio que nós temos é imensurável e termino aqui a minha palavra saudando a todos os companheiros que fizeram esse bom debate, mas dizendo que o nosso desafio ele permanece, de combater esses dois maus maiores dentro do nosso país, que é o Covid-19 e o verme chamado senhor Jair, não diria que ele é Messias, mas senhor Jair Bolsonaro. Esse é o verme principal que nós temos que combater para poder trazer a esperança e a dignidade para o povo brasileiro. Bom debate nós fizemos, grande abraço. Vamos fazer outros para poder a gente continuar dialogando com os trabalhadores e a sociedade brasileira. Obrigado, Sérgio Ronaldo. Já passo direto para o Moacir Lopes, da FENASPES. Suas considerações finais aí, Moacir, nesse debate que vai ter sequência. Nós vamos ter outras lives aí pela frente. Em primeiro lugar, agradecer aqui ao Rodrigo, Mauro, Sandro, Ademar, o professor Ronaldo. Primeiro, e também a quem até agora nos assistindo. 1h30 ali é uma tarefa dura. Segundo, dizer
e para o Mauro, que fomos informados, estamos aguardando, que eles decidiram prorrogar mais um pouco a questão do INSS até uma solução. Vamos discutir com o Ministério da Saúde como fazer isso. E terceiro, Sandro, você tocou num assunto importante. Como o Karl Marx dizia que a religião é o óbvio do povo, mas não a fé. Então é preciso separar a fé das pessoas, que é mais claro para cada um de nós. A esperança é a fé, a luta é a fé, da religião. Terceiro, que eu acho que está correto nos debates. A gente tem que buscar sempre essa unidade. Foi preciso que um vírus tão comum na natureza para vir colocar o capital de joelho. Quem imaginaria que o sistema capitalista mundial fosse ficar de joelhos? E não é uma crise, não é uma guerra atômica. Foi preciso que um vírus colocasse todas essas nações de joelho. Todas as certezas foram respondidas ou jogadas lá no lixo, para mostrar que é preciso pensar no amanhã. E para finalizar aqui, nós vamos ter que pensar mesmo no amanhã, porque essa pandemia vai gerar uma grande doença psicológica, mental, e doenças das pessoas que vão ficar, que não podem nem sequer velar seus mortos. Isso não sou eu que digo, todos os grandes psicanalistas estão dizendo. Tem que buscar uma nova forma de sobrevida, e tomara que saia dessa doença uma nova civilização, um pouco melhor, unida, solidária, que esse é o caminho que o ser humano está aqui nesse plano para cumprir. Então, muito obrigado a todos, parabéns aos participantes, e agradecemos a quem assistiu, e vamos continuar esse debate com certeza. Obrigado, Moacir. E a gente passa para ouvir o colega Sandro. Ele tinha ficado sem internet, sem sinal um pouquinho, já está de volta. Sandro, as suas considerações finais da CNTSS nesse debate que, com certeza, terá sequência aí, muita luta pela frente. Primeiro, eu quero agradecer o convite formulado pelos companheiros dos sindicatos aí de Goiás, bem oportuno o debate. Quero dizer que gostei muito de participar dessa live, de rever os companheiros e amigos que estão aí na tela e tantos outros que certamente estão nos vendo nesse momento. Quero agradecer a vocês pela audiência também. E quero dizer o seguinte, o nosso luto é o verbo lutar. Nós continuaremos lutando. Nós, das entidades sindicais, estamos ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras. Ninguém estará só, porque nós temos uns aos outros. E tão importante quanto isso, quero convidar cada uma a participar da pesquisa da ISP, que pode ser encontrada no site trabalhadoresprotegidos.com.br. É uma pesquisa que tenta estratificar e levantar informações sobre a questão de saúde do trabalhador nesse momento tão difícil para nós, trabalhadores e trabalhadoras. Fica aqui o nosso muito obrigado a todos e todas que nos ajudaram a realizar essa live. Obrigado, Sandro. A gente pede para o Ademar, presidente do Sintcep, as últimas considerações e agradecendo aí de antemão a parceria das duas assessorias, das duas direções do Sintcep e do Sintfesp. Ademar. Eu queria iniciar minha fala final agradecendo aí ao Rodrigo e ao Cláudio, que também organizaram essa live. Um abraço e parabéns. Agradecer ao meu amigo Moacir, ao meu amigo Sandro, ao meu amigo de muitas lutas, Sérgio Ronaldo, ao meu amigo Moacir, que a gente se conhece já há algum tempo, ao Mauro, que a gente tem as lutas aqui do dia a dia, né, irmão? Estamos sempre juntos. E dizer um pouquinho à população, olha, fique em casa. E o pico desse vírus, da doença, ainda não chegou do Brasil. Exponencialmente, o número de mortes está aumentando. Basta você ver os números que estão sendo coletados. E eu ainda diria mais, hein? Há uma subnotificação. Na realidade, o número, estão fazendo aí uma pesquisa nos cartórios, e as doenças,
as mortes causadas por doenças respiratórias aumentou em alguns casos aí 400, 600%. E como ainda não se tem um diagnóstico correto, há uma propensão de se imaginar que o número de mortes ultrapassa em muito esses 5 mil que estão dizendo aí. Então, por favor, se você puder, fique em casa. Se não puder, faça um esforço para poder ficar. A sua vida é muito mais importante para os seus entes queridos, para toda a sua família. O emprego, depois a gente corre atrás. Tá? Não se esqueça disso. Não caia na conversa dos capitalistas que fazem atos aí nas ruas de carro, andando nos limites da vida, nas grandes carros, pedindo para você voltar para a rua para trabalhar. Mas ele mesmo vai de carro, ainda vai de máscara. E você pode ter certeza que ali ele está com álcool em gel, com tudo, tá? Pode ter certeza disso. Então, não arrisque a sua vida. Quero dizer também que ações listadas aí pelo meu amigo Mauro, nós também tomamos em relação aos trabalhadores. Então, até um pouquinho mais adiante, embora a gente saiba que não vamos dizer assim, um trabalho do sindicato, em alguns casos nós fizemos levantamento de alguns companheiros que não tinham o EPI necessário e de material de álcool em gel e máscaras, e estamos até distribuindo. E ajudamos também nessa campanha de solidariedade que está acontecendo em todo o Brasil. Então, um abraço a cada companheiro, a cada companheira, dizer que o sindicato está atento, que embora a gente não esteja fisicamente dentro do sindicato, nós estamos na luta aí, tanto é que conseguimos barrar aí aquela medida provisória que retirava mais direitos ainda dos trabalhadores, né? Embora a gente saiba que a luta continua dentro do Congresso Nacional, não vamos arrefecer. A gente está falando só no Bolsonaro, mas tem um tal de Alcolumbre e o outro lá, o presidente da Câmara, que quando o governo federal, o executivo, não está mandando projeto para lá, eles estão por conta própria fazendo. Em vez de fazer a obrigação deles de pedir o impeachment do Bozo, eles ficam aí inventando maneiras de tirar direitos dos trabalhadores. Então, um abraço a cada um e cada uma. Valeu, Rodrigo, valeu, Cláudio, valeu a todos os companheiros e agradecer especialmente a todos que nos acompanharam nessa live. Um abraço. Obrigado, Ademar. Vamos já com as considerações finais. Aí 1 minuto também para o Mauro Mota, ele que é diretor de organização política sindical do Sintfesp. Mauro. Gente, muito, muito bom, viu? A live, às vezes a gente ficou meio sem saber aqui, porque como eu ouvi uma live de outra pessoa, falou a primeira live, né? Às vezes a gente não esquece, né? Mas vamos tocando, a gente vai aprender ainda. Obrigado, Cláudio, né? Que do sindicato, né? Que pensou nisso, né? E fez. Obrigado também, Rodrigo. Camarada de muitos anos, muitas lutas, muitas décadas, né? Aldo, né, que não conhecia pessoalmente, né? Sérgio Ronaldo, né, que deve estar nessa luta aí também, deve ter décadas e décadas, que já até está perdendo um pouco do cabelo aí, né, de tanta luta que faz. A Ademar, que está assim meio branquinho, com esses cabelos brancos e barbas, que fez, né, que está até levando essas dos cabelos, né, brincadeira, desculpe aí, mas eu acho que, e obrigado a todos, né, todos que participaram, que ouviram, perguntaram, e as pessoas aí nos estados de Goiás, Tocantins, Márcio, lá no Rio Grande do Norte, né, pela contribuição, pela participação, outras, né, que estão aí participando, que às vezes a gente não viu, não ficamos sabendo, né? Eles estão participando. E bem colocado uma coisa que eu ouvi, e a gente está colocando, todos que falaram foi nesse sentido.
né, a vida acima do lucro. Bem mais importante que a gente tem. Vida acima do lucro e a luta para que a vida esteja sempre acima do lucro. Né, que é isso que nós, quando eu digo nós, são entidades, viu, gente? Fazem, que luta por todos, não luta para lucro. Né? Então a gente vai de encontro, né, às pessoas que desprezam a vida. Pessoas, como foi dito aí, acho que o Ademar, né, que não é só todo um staff. É o senhor Paulo Guedes, né, que é uma pessoa que parece que ele tem coisa contra trabalhador do serviço público, um servidor público. Né? E essas pessoas aí do Congresso, esse senhor presidente Alcolumbre, né, mesmo o Rodrigo Maia, parece que desprezam o trabalhador do serviço público. Né? Por que não fazem a proposta para a lei? Vamos colocar aqui no serviço público. Respeitar a lei, receber, só ter a remuneração até o teto. Muitas pessoas que a gente tem aí, e acho que uma maioria, inclusive, é lá do Congresso, presidentes, ex-governadores, ex-tantas coisas, que recebem muito mais acima do teto. Ex-juízes, né, que recebem 100 mil e tanto. Respeite o teto, primeira coisa. Né? Depois, pare de mandar dinheiro para banqueiro. Dívida pública, vamos fazer uma auditoria. Devolve, traga o dinheiro daqui. Para a necessidade maior é o quê? Para a gente combater esse vírus agora nesse período. Reforce o SUS, está ali, ó, em defesa do serviço público, SUS e INSS, né, que está na nossa base, em geral. As universidades, eu sou estudante da universidade pública aqui, da UFG, os outros cursos que eu fiz também lá, né? Então tem que se respeitar, né, o pessoal do trabalho, né? Então todos os trabalhadores e trabalhadoras de serviço público têm que ser respeitados, né? Agradeço a todos, realmente é um tema, muita coisa a se falar, esperamos a gente poder nos reunir novamente, tomara que a gente consiga vencer esse período e essas pessoas, né, que estão querendo que morra todos, né, como um certo império aí, mas a gente possa reunir, inclusive presencialmente, pegar na mão, abraçar, olhar no olho e dizer, estamos aqui e continuamos na luta. Obrigado, Mauro. Rodrigo. Um abraço. Opa. Então, tá me ouvindo todo mundo, né? Sim. Só agradecer a participação de todos, agradecer a oportunidade, né? Iniciativa nossa, minha e do Cláudio, do Sincep e Sintfesp. Chamar uma atenção para uma coisa que é interessante, que essa linguagem de live, ela é despojada assim mesmo, então às vezes as pessoas pensam assim, a gente vai pegando o jeito, mas é para ser assim mesmo, então tem um barulho, a pessoa sai, levanta, leva o celular para outro lugar, a gente ri, a gente acha graça. Essa é a linguagem da live mesmo, ela é uma coisa despojada, ela é um bate-papo, como ela se propõe a ser. Né? E assim, agradecer também aos inúmeros comentários na página do Facebook, são várias pessoas que comentaram muito, assim, nem cabe a gente ler e mencionar todos aqui, porque são muitos mesmo. O pessoal é só ir lá na página do Sincep, da página do Sintfesp, lá no Facebook vai ver a quantidade de comentários e o carinho das pessoas que nos ouviram, que nos assistiram. Cláudio. Então, Rodrigão, com você falando aí, a gente encerra essa live. Cláudio, só um minutinho. Só um minutinho. É só o que o Moacir falou. Até obrigado, Moacir, né, pela informação, né, de que no INSS vai se prorrogar. Eu falei aqui, porque eu tentei essa informação e não tive. Eu tive a informação hoje de manhã do gerente, que me respondeu dizendo e se tiver EPI para todos, né, mas falou que iria abrir. Bem que
tem alguém responsável lá, né, que diz que vai continuar fechado. Obrigado pela informação em nome de todos nós do INSS. Tá bom, Mauro. Muito obrigado a participação de todos. Eu não queria encerrar com essa manchete aqui do site Viu o Mundo. Acho que todo mundo deve ter visto ontem. O Ademar reforçou, né? Mortes nos Estados Unidos ultrapassam as da Guerra do Vietnã e Brasil tem mais óbitos que a China, colocando em risco o futuro de Trump e Bolsonaro. A gente espera que a população não sofra em função dessas duas criaturas horrendas que têm, lamentavelmente, governado os Estados Unidos, ou desgovernado os Estados Unidos e o Brasil. A gente encerra com uma frase de um jurista alemão que resume o que tem sido a luta dessas entidades sindicais aqui presentes. A luta faz a lei. Um abraço a todos e até a próxima.